Antes da gente começar, eu queria recomendar fortemente que vocês assistam aos vídeos anteriores aqui do canal, nos quais eu falo sobre os homúnculos de Fullmetal Alchemist Brotherhood, porque assim, isso vai facilitar bastante no entendimento de algumas coisas que eu vou citar aqui nesse vídeo de hoje. Vê lá também o vídeo sobre a história, os poderes e os objetivos do homúnculo pai. Tendo assistido a esses vídeos, vocês vão ter uma experiência bem mais desenvolvida sobre esse assunto que eu já adianto é um pouquinho complicado. Ah, e não esquece do like e de se inscrever no canal se você não for inscrito. Caso você não goste do vídeo quando terminar, você pode tirar o like, mas já deixa ele agora pra você não esquecer de colocar quando o vídeo acabar, beleza? Ah, e não esquece de olhar também o meu canal de desenho, eu vou deixar o link aqui na descrição. Nesse outro canal você vai aprender muita coisa sobre como desenhar e todas as dicas que eu tenho pra passar pra vocês sobre esse assunto, então não deixa de conferir que eu tenho certeza que você vai gostar. Então vamos agora pro assunto que é o que importa. Por eu gostar muito mais do Brotherhood e ter assistido ele mais vezes, eu tive que reassistir o Fullmetal de 2003 pra ter certeza de que eu não vou falar nenhuma besteira nesse vídeo, e durante essa jornada eu percebi o quanto eu subestimei essa versão na época que eu assisti. Talvez porque eu vi completo logo depois de ter terminado o Brotherhood, ou talvez porque eu nunca tenha gostado muito dele quando ele passava na TV. Eu sei que você tá me julgando agora, mas cara, continua aqui no vídeo que eu tenho bastante coisa legal pra falar. Apesar do final confuso, ainda assim as duas primeiras temporadas, ou seja, os 25 primeiros episódios, são uma obra de arte e pelo menos pra mim parecem muito superiores e mais desenvolvidos que o início do anime Brotherhood, que vai até mais ou menos o episódio 14. E na minha opinião, a história dos homúnculos é quase que a única coisa que faz o Fullmetal Alchemist de 2003 valer a pena de ser assistido a partir do episódio 26, ao invés de pular e ir direto logo assistir lá o Brotherhood, que no fim das contas ainda é melhor mesmo. De uma forma bem resumida do que eu já falei no primeiro vídeo, os homúnculos são seres humanos artificiais e na série de 2009 eles foram criados por um ser denominado Pai, mas no Fullmetal de 2003 as coisas são muito diferentes. Eu diria na verdade que a única semelhança entre eles é a aparência e os nomes, que são baseados nos 7 pecados capitais. Nesse anime a gente não tem uma explicação muito lógica como no de 2009 para esse nome que eles possuem. Aqui o que a gente tem é uma explicação diferente. Na verdade, os homúnculos foram criados por uma alquimista chamada Dante, e a explicação mais plausível para o nome deles é que eles foram criados de acordo com o sentimento que ela sentia, ou ainda que eles mesmos possuíam no momento em que se reergueram. Lembrando que aqui os homúnculos não saíam de dentro da Dante ou de algum outro homúnculo maior, então os nomes deles são bem figurativos mesmo. Bom, explicar os homúnculos significa explicar a Pedra Filosofal, como eu já falei nos outros vídeos, porque não tem como entrar nesse assunto sem citar ela. Lembrando que eu já fiz um vídeo falando somente sobre a Pedra Filosofal e eu vou deixar o link na descrição caso você não tenha visto ainda. Mas o que é importante aqui é que a Pedra Filosofal do Fullmetal de 2003 possui duas classificações diferentes. A primeira classificação é a Pedra Vermelha. Ela é um material que não é realmente a Pedra Filosofal e ela pode ser feita cristalizando água vermelha, que é a sua versão mais fraca, ou a partir de almas humanas. O importante é que a Pedra Vermelha realmente poderosa é aquela que é feita de almas humanas, mas ela é sintetizada quando o alquimista não possui um conhecimento pleno sobre o assunto e nem os materiais ideais para poder criar uma Pedra Filosofal verdadeira. Digamos que a Pedra Vermelha seja apenas um protótipo da Pedra Filosofal. Já a segunda classificação é a Pedra Filosofal completa. Ela é criada através de um processo alquímico bem mais complicado, que envolve a colisão de dois círculos de transmutação bem complexos e não necessariamente é uma pedra ou ainda um líquido como no caso da Pedra Vermelha. Na verdade, a Pedra Filosofal do Fullmetal Alchemist de 2003 é energia pura e ela só precisa de um recipiente para poder se manifestar. Assim como aconteceu no fim do anime de 2003, onde o próprio Alphonse serviu como um recipiente e virou a Pedra Filosofal. Bom, agora você deve estar se perguntando por que eu estou explicando tanto sobre Pedra Filosofal e as variações dela. Eu tô fazendo isso porque a Pedra Filosofal é tanto a origem quanto o objetivo dos homúnculos, tanto na série de 2003 quanto na série de 2009. E na série de 2003 ela não é para ajudar um pai superior ou um homúnculo maior ou coisa assim do tipo, mas sim para os homúnculos poderem cumprir seus próprios desejos pessoais através da Dante, que é como se fosse uma líder deles. E resumidamente falando, o desejo da maioria deles era o de se tornar humanos de verdade, algo que só seria alcançado com uma Pedra Filosofal. Quem eu sou? Entenderá se você se tornar humana. Eu posso te ajudar nisso. É só encontrar a Pedra Filosofal pra mim. E é aí que entra a maior diferença dessa série, porque os homúnculos de 2003 não possuem um núcleo de Pedra Filosofal. A gente já vai falar um pouco mais sobre isso. Vamos falar então um pouquinho sobre cada um dos homúnculos. E eu quero começar pelo Ira, que eu julgo ser o homúnculo mais importante quando se trata de diferenças entre o Brotherhood e o Fullmetal de 2003. O Ira de 2003 é muito diferente porque aqui ele não é o King Bradley. Nesse anime é tudo trocado, o King Bradley é o orgulho e o Selim, que antes era o orgulho do Brotherhood, agora é apenas um garoto normal. E você deve estar me perguntando, Luigi, por que isso é tão importante? Bom, porque aqui o Ira é um jovem homúnculo que foi criado pela Izumi, a professora dos dois personagens principais da série. E isso foi feito por acidente, quando ela estava tentando reviver o filho dela.
Ou seja, esse Ira é um personagem totalmente novo. Bom, ele tem aí o seu cabelo verde escuro, olhos de cor lilás e ele possui uma pele clara assim como a da Izumi. E é justamente esse fato que é realmente importante para a história, porque devido a essa coloração é que a gente consegue perceber que o braço direito e a perna esquerda dele não pertencem ao corpo dele. Além disso, ele possui uma cicatriz exatamente onde o Edward havia sido mordido por um animal quando era uma criança. E outra coisa importante é que o braço e a perna original dele são de tamanho mais curto que esse braço e perna de cor diferente, o que nos leva à conclusão de que sim, ele está com o braço e com a perna que o Edward perdeu. Tanto é que o Edward perdeu a perna dele quando tinha 11 anos e o Ira tem menos de 10 anos. Isso explicaria a diferença de tamanho. O Ira de 2003 é o homúnculo mais semelhante ao que era o homúnculo pai no mangá e no Brotherhood. Porque se você parar pra pensar, ambos são literalmente homúnculos reais que vieram de dentro da verdade e que possuíam conhecimento de dentro dela. E diferente dos outros 6 homúnculos, o Ira aqui é representado graficamente do mesmo jeito que a forma original do homúnculo pai. E assim como o pai usou o Hohenheim para ter uma ligação de sangue e poder ter um corpo próprio, o Ira também usou o Edward para roubar o braço e a perna dele na tentativa de ter um corpo completo. Ok, eu sei que a semelhança não é tão gigantesca assim, mas ainda assim o paralelo é bem grande, já que o homúnculo pai é o único que faz transmutações que não sejam no próprio corpo, assim como o Ira faz, já que usando o braço do Edward, ele consegue realizar transmutações como um ser humano comum. Entrando nesse assunto, é muito interessante citar que os homúnculos não podem fazer transmutações justamente por eles serem o que eles são, homúnculos. Mas isso é algo bem discutível quando a gente fala do Brotherhood. No de 2003, eles realmente não podem fazer a transmutação porque eles não possuem o que faz um ser humano ser realmente um humano. Eles não têm alma. Eles não têm a essência da vida, ou seja, eles não fazem parte desse todo que forma o mundo material. Eles são meio que aberrações da natureza e por eles não terem alma, eles não possuem um portão da verdade para abrir e assim não podem fazer alquimia. Nessa série, a alquimia funciona de uma forma bem diferente e um pouco mais macabra que a do Brotherhood. Eu já expliquei isso no meu outro vídeo sobre como funciona a alquimia, vou deixar o link na descrição. Mas voltando ao assunto, essa incapacidade de fazer alquimia ajuda a explicar a motivação deles na série de 2003. Que é conseguir essa parte que falta na existência deles e assim se tornarem humanos completos. Já na série Brotherhood eles não fazem transmutação porque simplesmente eles não têm conhecimento para isso. Segura aí que eu já vou explicar isso um pouco melhor. Entendam que o conceito de homúnculos nas duas séries é brutalmente diferente. Na série de 2003 os homúnculos são resultado de uma tentativa de transmutação humana que deu errado. E isso cria uma nova existência fadada a morrer e se tornar parte da verdade para que assim o ciclo natural continue e não se quebre. Mas a partir do momento em que eles entram em contato com uma pedra vermelha, os corpos deles podem se consertar de uma forma eficaz, impedindo que eles morram logo depois de nascer. E assim, eles se tornam verdadeiros humanos artificiais, saudáveis e completos. Entretanto, não tão completos, porque eles não têm alma. Nessa série, eles não possuem um núcleo de pedra filosofal. As pedras vermelhas servem apenas para deixar eles mais fortes mesmo, beirando a imortalidade. E para tê-las no corpo, eles literalmente têm que comer essas pedras, que como eu falei, são protótipos mais fracos da pedra filosofal verdadeira. Além disso fortalecer eles, também faz eles lembrarem de quem eles são de verdade, trazendo as memórias da vida daqueles que eles deveriam ter sido quando foram transmutados. Lembrando que nessa série, as almas usadas para criar pedra filosofal são completamente convertidas em energia, deixando de ser almas pensantes por completo como era no Brotherhood. Ou seja, os homúnculos de 2003 não possuem literalmente nenhuma alma, eles apenas existem através de um corpo material e através do conhecimento sobre as pessoas que eles eram, que aqui ganham uma existência real, já que o conhecimento é a verdade e a verdade existe de fato. Inclusive esse é o motivo para eles estarem seguindo a Dante, porque foi ela quem deu as pedras vermelhas para eles poderem comer e não morrer. Em troca disso, eles são fiéis a elas nesse objetivo de convencer alguém a correr o risco de transmutar a pedra filosofal para eles. E obviamente a Dante tem os seus próprios objetivos separados dos objetivos dos homúnculos, mas isso é assunto para outro vídeo também. É por isso que o vídeo anterior se chama O Propósito dos Homúnculos, e esse vídeo aqui se chama O Objetivo dos Homúnculos, porque no Fullmetal de 2009 os homúnculos possuíam um propósito, e no Fullmetal de 2003 os homúnculos possuem objetivos. E por que isso é importante, cara? Porque no Brotherhood as coisas são diferentes. Lá eles são literalmente um amontoado de milhares de almas com uma essência unificada. Vou explicar. Depois que o homúnculo pai conseguiu o corpo que ele tanto almejava, ele percebeu que a pedra filosofal que formava esse corpo não era feita de almas humanas convertidas em energia e concentradas. Na verdade, ela era feita de almas humanas pensantes, e essas almas humanas ainda tinham as suas lembranças, as suas dores, emoções, seus sentimentos e os seus pecados. E bem,
tendo pecados, ele não poderia unificar o Sol e a Lua para poder se conectar com Deus através dos portões de Deus. Porque esse Deus da série, que é a verdade, por ser Deus não possui pecados, ele é totalmente justo e representa um equilíbrio perfeito. E como esse corpo que ele possuía era uma matéria impregnada de erros e sentimentos, ele precisava dar um jeito nisso, e foi aí que ele classificou e juntou todas as almas por cada tipo de pecado. Ou seja, cada um dos 7 homúnculos do Brotherhood são na verdade milhares de almas unificadas em uma única consciência. E só abrindo um parênteses aqui, como muitos de vocês já notaram, mesmo ele tendo a verdade, ele não absorveu ela inteira. Ele absorveu apenas a parte que diz respeito aos conhecimentos do planeta Terra, e não o conhecimento universal de tudo. Então não, ele não sugou Deus por completo, na verdade isso é impossível, ele só sugou apenas uma pequena parcela de conhecimento, já que o Sol e a Lua é como se fossem guardiões do planeta Terra. Enquanto o Sol vigia a Terra de dia, a Lua vigia a Terra de noite, e para eles vigiarem a Terra de dia e de noite, eles possuem o conhecimento da Terra. Eu posso explicar um pouquinho mais sobre a verdade do planeta Terra em outro vídeo se vocês quiserem também. E bom, voltando ao assunto dos homúnculos, por que isso é importante? Porque o único homúnculo que é uma exceção dessa história de milhares de almas condensadas numa única consciência é o King Bradley, ou a ira do Brotherhood. E cara, se segura aí agora porque isso que eu vou falar vai ser bem legal. Diferentemente de todos os outros pecados, as almas iradas são as únicas que não se misturam, justamente porque elas têm ódio umas das outras. Por conta disso, o homúnculo pai não podia sintetizar uma pedra filosofal estável para a consciência do Ira, e a única solução encontrada por ele foi injetar essa pedra em uma pessoa forte o suficiente para superar todas as almas iradas numa batalha até a morte, sem que o corpo necessariamente morresse. E o King Bradley foi o único que conseguiu esse feito. Ele é o único homúnculo que possui apenas um espírito dentro de si, porque ele foi o único espírito irado que conseguiu exterminar os outros e se manter vivo. E é por isso que ele é o único homúnculo que envelhece, que não se regenera e que se fere de verdade numa batalha. Ele é o homúnculo mais próximo de um ser humano de verdade. E caras, isso é muito louco, porque ele mesmo já afirmou pro Roy Mustang que honestamente ele não sabia se a alma que estava dentro do corpo dele era realmente a sua alma original ou se era apenas uma das almas iradas que pode ter destruído a sua alma original e tomado posse de seu corpo, mesmo ainda tendo suas lembranças humanas, já que elas ficam no cérebro. O ponto aqui é que os 7 homúnculos do Brotherhood não faziam alquimia em coisas que não fossem o próprio corpo porque eles não precisavam, e se eles quisessem eles poderiam até. Porque afinal de contas eles têm almas humanas, mas para isso eles teriam que estudar alquimia como qualquer outro ser humano comum, porque diferentemente do homúnculo pai, eles não vieram de dentro da verdade. Mas mesmo o homúnculo pai não sabia tudo de alquimia, já que ele roubou boa parte do conhecimento que ele possuía de outras pessoas e consequentemente o poder dessas outras pessoas, assim como a gente consegue observar olhando o portão da verdade dele, que é completamente vazio, ou seja, sem conhecimentos. E lembrando que no Brotherhood os homúnculos são completamente o contrário dos homúnculos de 2003, já que no de 2003 eles queriam se tornar humanos, e na série de 2009 eles desprezavam os seres humanos e se sentiam superiores a eles. Aqui a gente faz uma menção honrosa ao Selim, que era o homúnculo do orgulho, justamente por ele ter orgulho de ser mais poderoso que os seres humanos. Mas é claro, toda regra tem a sua exceção, e a exceção aqui é o Inveja, que surpreendentemente não quer ser um humano. Aqui os objetivos deles são muito semelhantes nas duas séries, que é definir a superioridade dos homúnculos sobre os seres humanos, e no caso do de 2003, se vingar de Hohenheim, justamente por ser um filho rejeitado dele. Sim, o Envy em 2003 é meio-irmão do Edward e do Alphonse. Voltando ao assunto principal, lá no começo do vídeo eu tinha dado uma explicação rápida de que os homúnculos de 2003 surgiam quando uma transmutação humana dava errado. E foi justamente o que aconteceu com o filho da Izumi. Ela tentou ressuscitar ele através de uma transmutação humana, só que deu errado e ele morreu logo depois de surgir. E como ele foi parar no mundo espiritual, ele passou muito tempo dentro dos portões da verdade, até que os portões se abriram de novo quando os irmãos Elric estavam tentando ressuscitar a mãe deles. Foi então que o Ira tomou para si o braço direito e a perna esquerda do Edward. Percebam que, diferentemente de todos os outros homúnculos, o Ira foi o único homúnculo que realmente morreu e ficou dentro da verdade por um tempo. E ele só conseguiu sair de lá porque ele conseguiu um braço e uma perna humana, justamente o necessário para poder abrir os portões da verdade, já que somente humanos vivos podem abrir os portões da verdade. Todas as transmutações da alquimia do Fullmetal de 2003 se tratam justamente disso, abrir os portões da verdade quando você realiza ela. Tanto é que a energia que move as alquimias no Fullmetal Alchemist de 2003 são almas vindas do nosso mundo depois que um alquimista abre esse portão da verdade que ele tem dentro de si.
como eu já expliquei no vídeo sobre como funciona a alquimia do Fullmetal Alchemist. O link desse outro vídeo também vai estar aí na descrição ou passando em algum card aqui em cima. E bem, por ele ter morrido e não possuir os restos mortais originais, porque eles foram parar dentro da verdade, ele também é o único homúnculo que não possui a fraqueza dos outros homúnculos do Fullmetal Alchemist de 2003, que também é algo que eu posso explicar em outro vídeo. Bem, obviamente o Ira não seguia a Dante desde o começo do anime, justamente porque não foi a Dante que trouxe ele de dentro da verdade. E no ponto final da história, ele passa a ajudar os irmãos Eric, e depois de perder as partes que ele tinha do Edward, ele ganha 2 automeios. Sabe, a história do Ira é bem emocionante nesse Fullmetal de 2003. Mas a história dele só se conclui mesmo no filme que continua a história do Fullmetal Alchemist de 2003, que é um filme chamado The Conqueror of Shambhala. Porque assim, depois que ele descobre que o Edward ainda estava vivo do outro lado da porta, ele tenta ajudar o Alphonse levando ele até a cidade subterrânea. Lá eles são atacados pelo Gula no estado mutante, que também é outra coisa que eu posso falar num próximo vídeo. Caramba, tem muito assunto pra se falar. Mas enfim, é aí que eles começam a lutar. O Ira intencionalmente deixa-se ser mordido pelo Gula, e ele diz pro Alphonse que sabia que o Alphonse estava planejando se sacrificar para trazer o irmão de volta. E bom, o Ira não queria mais ver isso, ele não queria mais ver alguém morrendo por conta de transmutações humanas ou coisa parecida. Então o Alphonse até tenta argumentar, mas o Ira diz pra ele que ele queria ir pra sua casa real, que é onde a sua verdadeira mãe estava, a Izumi. E é aí que o Alphonse faz a transmutação, e o Ira, na sua fórmula mais imaculada, com todos os membros, é visto de frente pro portão da verdade. E diferente de qualquer outra cena dos dois animes, nessa hora, quando os portões da verdade se abrem, quem tá lá dentro é a Izumi, esperando ele. Esperando pra poder abraçar o próprio filho de novo. E bom, lembra que eu falei que ele tinha alguns aspectos que assemelhavam ele bastante com o Homúnculo Pai? Pois é, por outro lado, esse final da história dele é o que o diferencia completamente do Homúnculo Pai. Porque enquanto o Homúnculo Pai do Fullmetal Alchemist Brotherhood não queria voltar pra dentro da verdade de jeito nenhum e queria conquistar o mundo, se tornar como um deus, o Ira, diferentemente dele, se torna uma pessoa muito melhor e começa a ter um propósito próprio. E por conta disso, ele começa a ajudar os irmãos Eric. E na minha opinião, ele foi o único homúnculo que conseguiu entender o que é ser um ser humano de verdade. Porque diferente dos outros homúnculos, o objetivo desse personagem não era o de conquistar o mundo ou de se tornar um humano de verdade. Ele entendeu que o que faz um ser humano ser de fato um ser humano são as relações que ele possui com os outros seres humanos à sua volta. E ele entendeu que o objetivo dele sempre foi o de ter uma família. E bom, de certa forma ele já tinha. Ele só precisava reencontrá-la. Bom pessoal, para o vídeo de hoje não ficar tão comprido, eu vou falar só isso mesmo. Ainda tem muita coisa pra gente comentar a respeito do Fullmetal Alchemist, e a respeito também dos homúnculos, como os que eu ainda nem tinha citado, que são a indolência e a outra versão do orgulho, que em 2003 é o King Bradley. Por isso, eu quero saber novamente se vocês realmente querem uma continuação para esse assunto, já que um vídeo de quase 20 minutos não é algo muito fácil de se assistir, e eu não sei se o próximo vai ser mais curto que esse aqui. Bom, de qualquer forma, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder outros vídeos como este e de comentar aqui embaixo o que vocês mais gostam nesse anime e nesses personagens. Não deixe de passar no meu outro canal e aprender como desenhar de uma forma bem legal. O link do meu outro canal focado em desenhos vai estar aqui na descrição, é o Luigi Xavier. E bom, agora eu quero ver quais são os inscritos que veem o vídeo até o final. Então se você chegou até aqui, comenta aí embaixo a frase punhos de ferro, coração de aço, para eu saber quem realmente acompanha o vídeo inteiro. Nesse vídeo aqui, eu só vou dar coraçãozinho para quem fizer isso ou para quem comentar algo extremamente legal sobre o assunto. Valeu então, até a próxima, fui e tchau!